Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos nos acomodando na cadeira, confortavelmente, relaxando o corpo, entrando em contato com o nosso ritmo, com o nosso movimento, lembrando que Deus está dentro de nós. Vamos, então, agradecendo a Jesus a oportunidade de estarmos aqui, novamente reunidos em seu nome, em nome do aprendizado e de nos preparar para a segunda etapa do trabalho e receber aquilo que precisamos. Que Jesus esteja presente durante todo o trabalho, através de irmãos bondosos que nos orientam e que contribuem para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Bom, eu vou continuar falando da criação, relembrar um pouquinho do que eu falei algumas semanas atrás, e dar continuidade ao tema. E eu queria começar com uma pergunta. Quem aqui já olhou para o céu? O que vê e o que sente quando olha para o céu? Queria ouvir de vocês. Eu sinto tristeza. Tristeza. Por quê? Quando eu olhava para o céu, na minha infância, eu procurava as constelações que a gente ouvia falar na escola. As Maria, o Cruzeiro do Sul. Hoje você não vê nada. Quando vê, é só a lua. Aqui em São Paulo, né? Quem tem a oportunidade de ver em outros lugares? E a gente tem, né? A gente já teve, tem em outras cidades, Boituva, né? Fernando Mococa. Ah, porque ele olha o céu lá, né? Só pode apontar o dedo. Por que não pode apontar o dedo? Que nasce verruga, né? Isso não está escrito no Evangelho. O que a gente vê e sente? A imensidão, né? Parece que é continuidade do que existe aqui, é continuidade de mim, faz parte de mim, mas está lá, tão distante e ao mesmo tempo tão perto, né? Porque parece muitas vezes que está pertinho da gente, e a gente fala que aquela estrela é maior, aquela é menor, e procura as constelações a ponto da gente se emocionar. E se a gente deitar na grama e ficar olhando por muito tempo, dá para passar a noite ali olhando, se a gente não dormir antes, né? Bom, a gente percebe que há uma ordem, uma beleza, uma inteligência e algo que certamente não é a criação humana. Está muito superior àquilo que a gente pode imaginar como criação humana. E ainda assim a gente se limita a achar que aquela estrela é pequena, a outra é grande, que é só uma estrela, uma luz que está ali no céu, né? A gente se limita a isso. Bom, na semana que eu falei sobre a criação, eu confesso que eu saí daqui muito frustrada, porque eu fiquei muito presa ao papel, à leitura, e achei que foi mal. E aí eu cheguei em casa e fui conversar com meus filhos dias depois, na verdade não foi logo depois. E eu falei para eles assim, e por que falar com meus filhos? Porque eu saio conversando com eles, eu não preciso entrar obrigatoriamente nas questões do Evangelho. Então eu falei, me fala vocês o que vocês entendem sobre a criação. Porque eles estudaram, prestaram vestibular, um é engenheiro e a outra é bióloga, então tem um outro olhar para a criação. E aí eu queria ouvir o ponto de vista deles. No primeiro momento eles falaram, lá vem minha mãe com as perguntas sem nexo, né? E aí eu comecei a ouvir a história contada por eles sobre a criação.
Então, é bem pautada no conhecimento, na razão. Era isso que eu queria chegar, para poder chegar em Deus depois, né? Confesso que foi uma conversa muito interessante, porque eles falam da formação dos mundos, lembrando da quantidade de planetas, de galáxias e de informações que a gente tem sobre a criação do mundo. E à medida que, principalmente, meu filho ia falando, e eu perguntava para ele, né? E há quanto tempo isso aconteceu? E aí, assim, diversas perguntas, até que eu cheguei para ele e perguntei para ele sobre Deus. Mas eu já chego aí, eu já chego aí. E aí, o que a gente reúne quando pergunta da criação, quando fala, quando estuda sobre a criação, né? Tem uma professora, Sandra dos Anjos, que é astrofísica da USP. Em fevereiro de 2013, numa convenção, numa conferência, ela traz alguns dados em 2013. A estimativa de número de galáxias no universo visível é de cerca de 100 a 200 bilhões. E de 100 a 200 bilhões de galáxias. Não são planetas, nem são galáxias. É o universo, é o conjunto ali de sistemas, né? E aí tem quando você vai para o telescópio e quando você aprofunda esse estudo, esse número de 100 a 200 bilhões de galáxias passa para 3 trilhões. É um número assim que eu não consigo ter ideia do que seja. É um monte de zero, um monte de galáxias, né? Essa informação da ciência surgiu, existem vários estudos, né? O homem sempre quis e sempre procurou os estudos científicos para compreender a nossa criação, então sempre tem novos estudos, novas informações. E essas foram as mais recentes aí. Se a gente procurar, tem mais profundidade, mas é mais ou menos isso. Então, quando a gente olha para esse universo, ele é muito, muito, muito superior àquilo que a gente pode imaginar. E aí, tem uma outra informação, continuando, que é uma projeção de que existem 44 planetas semelhantes à Terra, já identificados por um modelo de IA e até 6 bilhões delas apenas na nossa galáxia, na nossa Via Láctea. Então, vou repetir, na nossa galáxia existem 6 bilhões de planetas semelhantes à Terra. É considerado semelhante à Terra um planeta que tenha rochas, né, rochoso. Então, existem pelo menos 6 bilhões de planetas semelhantes à Terra. E a gente acha o quê? Que nós somos os únicos e somos os mais evoluídos seres desse universo todo, né? Então, a sensação que eu tenho é que quando eu olho aquela formiguinha andando ali, sabe quando você tá, aquela formiguinha minúscula, né, que aparece na cozinha às vezes, eu sou aquela formiguinha diante do universo. Quer dizer, ainda assim é muito distante, né? E a ilusão achar que a vida que a gente vive, ou a vida que essa vida, ou esse universo é único, né? Esse mundo em que eu vivo é único. Então, quando a gente pensa de forma racional, a gente chega à conclusão que essa não pode ser uma obra do homem, uma criação divina. E aí, na Gênesis, diz o seguinte, que a razão nos diz que o universo não se fez por si só e que, não podendo ser obra do acaso, deve então ser obra de Deus. E na Gênesis, então, fala que Deus disse que se faça a luz e a luz se fez. Então, a criação é uma criação de Deus. Hoje a ciência já explica
não com tanta clareza, né? Porque quando a gente procura, não tem uma explicação científica que prova Deus. Mas existem estudos que chegam na molécula de Deus, na molécula de criação. Então, a ciência já consegue, de alguma forma, explicar a existência de Deus. Eu tenho 2 sobrinhos que estudaram física e estudaram física, né? Estudaram, fizeram outras faculdades, mas dentro da razão, né, científico. E a principal é física, e fizeram na USP os 2, são irmãos, Penarotti também, por parte do braço. Eles não acreditam, não sei como dizer, né? Eles falam que são ateus e não acreditam na espiritualidade. E uma das conversas de almoço, de domingo, de família e tal, eu fui perguntando para eles algumas coisas, né? Isso já faz algum tempo. Sobre, na verdade, ouvindo o que eles pensam sobre religião, sobre espiritualidade, sobre a nossa existência. A única certeza que eles têm é que não acreditam e não seguem nenhuma religião. Só que eles são 2 pessoas muito do bem. Aí eu falo, o que move as pessoas, essa pessoa, né? E aí eles chegam a acreditar em Deus. São físicos, né? E todas as formas de comunicação com eles são muito racionais, são muito voltadas para a razão. E eu sou pura emoção. Então, quando eu converso com alguém que é pura razão, eu fico super curiosa para entender como eles entendem, porque a minha forma é pela emoção. E eles conseguem chegar na existência de Deus, nessa forma de pensar. Então, isso me consola, né? Isso me conforta, porque para mim parece tão óbvio, né? Bom, no livro dos Espíritos, essa é uma pergunta que a gente já viu e já falou e já tentou compreender diversas vezes. E aí, quando eu conversando com meu filho, porque ele também tinha a ideia de... Não é que ele tinha, né? Ele estudou escola católica e acho que todos nós aqui, em algum momento, teve... E eu fui procurar a imagem de Deus na internet. E sempre vem ou Cristo, ou as imagens de Jesus, ou mão, uma pomba. Então, não existe uma imagem, né? Porque Deus não é uma coisa. É tangível, visível, compreensível. Não é uma criatura. Ele é o Criador. E aí, eu sempre falo para o meu filho que Deus, então, chegando aqui na pergunta de Kardec, ele pergunta o que é Deus, e Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, o que não tem começo nem fim, o desconhecido, portanto, o infinito. Então, não existe um início ou a criação de Deus, ele é o próprio Criador. Nesse momento que meu filho falou, existe estudo científico que comprova a existência de Deus. Ah, então você entende que ele pode ser o Criador? Sim. De alívio, né? Bom, e aí esses sobrinhos também que são bastante racionais, também compreendem a existência de Deus, mas não esse Deus em forma de manto, de homem e tal. Bom, então as bases doutrinárias da criação, Kardec pergunta aos espíritos, o universo foi criado ou ele já existia, assim como Deus também já existia? E os espíritos dizem, foi criado, é impossível que Deus e o universo sejam a mesma coisa. Então, o universo é a criação de Deus. Está na pergunta 37 do Livro dos Espíritos. Bom, existe uma trindade universal que constitui tudo que existe no universo. Então, tudo que existe no universo é constituído por essa trindade. Deus,
que é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, espírito, que é o princípio inteligente, ou seja, a essência que se desenvolve e evolui através de várias encarnações. Então, o espírito não é visível, ele não é matéria, o espírito, e ele evolui. Então, Deus nos criou para evolução. E a matéria, que é o laço que une o espírito ao mundo físico. Então, o que é matéria? Não sei se eu continuo falando aqui. A matéria é vista como uma substância primitiva e universal, que sob a ação do espírito, do princípio espiritual, se transforma para formar a variedade de coisas que existem, incluindo os corpos físicos que servem como instrumentos para o espírito se desenvolver. Então, matéria quase tudo é matéria, né? Inclusive o perispírito é matéria. E é essa ligação que anima o meu corpo, né? Então, como é que eu cheguei no espírito para o meu filho e para minha filha? Isso mais do que uma vez, né? É que, coincidentemente, esses dias eu tive essa conversa, então eu repito, com tanta certeza, e o meu filho, ele tem um amigo que ele gosta muito, que frequenta uma igreja evangélica, não sei qual, e levou ele, né? E ele foi umas 2 ou 3 vezes, às vezes de domingo de manhã, ele vai para a igreja evangélica. Eu falo assim, puxa vida, eu não consigo trazer meu filho aqui, né? Mas o amigo dele levou. Mas eu acho que tem sido uma grande oportunidade para a gente conversar sobre o tema, porque, embora as visões possam ser diferentes, e muitas coisas não são, né? Porque é só uma religião que muda as coisas, né? E aí eu estava falando para o meu filho que o nosso corpo é matéria. Vivo ou morto, nosso corpo é matéria. O que diferencia um corpo vivo de um corpo morto é a presença do espírito que a gente carrega na vida. Porque o que anima esse corpo, para esse corpo fazer o que faz e ser o que é o espírito. Se o nosso espírito se desprende, ele pode, né? A gente se desprende, aí é um outro estudo, mas eu posso não ter a presença completa do meu espírito, né? Então, eu preciso do espírito para animar esse corpo. Bom, a doutrina, então, nos ensina que Deus é eterno, mas a criação é contínua. O universo não é estático, tá? Então, toda a criação toda a criação do universo, ela sofre mudanças e desenvolvimento. Tanto a criação do mundo, né? Todo esse mundo físico, quanto as partículas biológicas e a vida, né? Os seres, que eu também falei disso na semana passada, retrasada. Então, tudo se transforma, o universo se transforma e o homem se transforma. Deus cria incessantemente, porque é Deus, né? Simplesmente porque Ele é Deus. Cria porque é Deus. Então, tudo se transforma. Eu queria passar, vamos ver se vai dar certo, um videozinho que é a criação, é a criação do espírito na voz de Haroldo Dutra. Lá não tá. Tem que arrastar aqui. Não, ele não vai para. Ele tem que arrastar, esqueci disso. Se complicou aquela. Agora foi? Não. Esqueci. Vou te ensinar um truquezinho de fluência que funciona toda vez igualzinho à receita de bolo da sua vovó. Primeiro, a gente reduz o idioma a... Eita! Ui! Não tá lá, né? Não. Como é que eu faço isso mesmo?
Vamos viver desse. É, bom, né? Puxa vida. Ele não duplica a tela? Só estende? Será que agora vai? Existo! Eu existo! Eu! Não sei, não sei. Não, fechei já o contexto. Eu sou o quê? O que eu sou? É um dos meus filhos amados. Espírito. Uau! E aí? Tudo bem? Acabou de chegar. Eu sou o espírito, né? Sabia. Você sabe aquela de espírito, cara? O que é espírito? O princípio inteligente do universo. Nossa, obrigado. Eu sou bem inteligente mesmo. Eu sei de tudo. Também só vivo 2 minutos. Tudo é pequenininho ainda. Caramba! Mas quem é você? Sou a causa primária de todas as coisas. Oh, caraca! Você é importante. Não tá nem indo, mano. Legal. De onde que eu vim? Acabou de ser criado. Simples e ignorante. Tem mais. Ei, Lá ignorante por quê? superior. Ignorante é você. Você acabou de dizer que era inteligente. Já mudou de ideia? Você é o quê? Bipolar? Não, aqui é para abrir outra página. Sou a inteligência suprema. Tá bom, então. Ok, dona. Inteligência suprema. Tá o quê? Então, eu não sei. Você tá onde, gente? Você sabe fazer isso no Apple? Na Apple? Então, na Apple a gente arrasta. Mas eu arrastei e não foi, né? Eu posso te ver? Você não me compreenderia. Eu tinha que ser tímida. Aparece aí. Aqui é legal, é vestir. Você não está pronto, meu filho. Quando chegar ao final da sua jornada que legal, tipo game, assim. Ai, posso pôr do começo? Na matéria. Obrigada, gente, pela paciência. Eu sou o quê? O que eu sou? É um dos... Tudo. Isso. Muito bem. Eita! Ui! Existo! Eu existo! Eu penso, pessoal, eu existo, logo penso, eu existo! Eu penso, eu sou o quê? O que eu sou? É um dos meus filhos amados. Espírito. Uau! E aí? Tudo bem? Acabei de chegar. Eu sou um espírito, né? Eu sabia. Eu sabia que era espírito, cara. O que é espírito? O princípio inteligente do universo. Nossa, obrigado. Eu sou bem inteligente mesmo. Eu sei de tudo. Também só vivo 2 minutos. Tudo é pequenininho ainda. Caramba! Mas quem é você? Sou a causa primária de todas as coisas. Oh, caraca! Você é importante. Legal. De onde que eu vim? Acabou de ser criado. Simples e ignorante. Ei, ignorante por quê? Ignorante é você. Você acabou de dizer que era inteligente. Já mudou de ideia? Você é o quê? Bipolar? Você que não é muito inteligente, né, dona Causa? Sou a inteligência suprema. Tá bom, então. Ok, dona inteligência suprema. Que legal esse dia. Mas vem cá, você tá onde, gente? Estou em toda parte. Em tudo. Maneira, hein? Tipo os ácaros. Legal. Tipo, perfeito. Você não me compreenderia. Eu tinha que ser tímida. Aparece aí. Aqui é legal, é vestir. Você não está pronto, meu filho. Quando chegar ao final da sua jornada evolutiva e se tornar um espírito puro, viverá e compreenderá. Uma jornada? Eu vou participar de uma jornada, que legal, é tipo game, assim. Caraca, que maneiro, mas como é que é essa jornada? Você viverá muitas aventuras.
na matéria. Cada uma dessas aventuras te fará progredir. Aventuras! Eu quero! Como assim? Eu vou ter uma arma, uma espada! Todo herói tem uma arma! Você terá o seu livre-arbítrio. Eu não sei o que é isso, mas você vai ver. Eu vou acabar com você. Eu não livre-arbítrio. Vai com calma, meu filho. Essa é a sua arma, o livre-arbítrio, como toda arma, também pode te ferir se não for usada direito. Eu já sei. Posso começar? Quando começa? Agora. Agora? Eu estou um pouco de medo, porque eu não sei nem jogar, não é? Eu acabei de ser criado, simples e ignorante, né? Você falou aí. Tem algum tutorial para te aprender? Não, vou estar sempre contigo. Então, não é querendo te desmerecer não, dona Causa, mas então, a senhora disse, eu não te compreendo ainda e tal, como é que a senhora vai me ajudar? Através dos seus irmãos mais velhos. Eu tenho irmãos, meu Deus, eu tenho irmãos! Que eles vão também comigo nessa aventura? Sim, claro, eles também estão em sua jornada de evolução. Uau! Que incrível, é muito legal assim, porque jogar sozinho é muito sem graça, não é? Nossa, e como é que começa? Onde é que aperta o start? Não se esqueça que todo jogo tem suas regras, meu filho. Quanto mais se afastar delas, mais difícil fica seu caminho. Tá bom demais com essa verdade. Regras. Se tem regras, tudo bem. E onde elas estão? Onde estão essas regras? Escritas aonde elas estão? Na sua consciência. Eu acho. Ok. Eu vou lá. Tá? Tchau. Dona Causa. Diga, meu filho. Eu acho que eu vou ficar com saudade da senhora aqui. Você não quer brincar comigo? Também. Sempre. Brincar é criar. E de criar, meu filho, eu me quero. Vamos lá. Beijo, hein? Te amo. Te amo. Eu te amo. Ai, eu tô com medo. Deve ser legal. Se a gente tivesse essa... Ai, meu Deus, e agora? É, porque ele não aparece na minha tela. Ah, então ele está rodando ainda. Eu tenho que parar ele aqui, senão ele vai... Ele vai ficar fazendo propaganda de... Ai, obrigada pela paciência. E aqui na minha tela está aparecendo outra coisa. Vou olhar lá, para a gente não perder tempo. Bom, se a gente tivesse essa consciência, a gente terminaria o vídeo chorando também, né? Porque não é uma jornada simples, não é uma jornada pequena, é uma jornada, né? Bom, então somos criados simples e ignorantes, né, Dona Causa? Bom, então eu trouxe a classificação dos mundos, que a gente também já viu. Então, os mundos primitivos são destinados às primeiras encarnações da alma. Então, tudo começa aqui nos mundos primitivos. Neles, os instintos prevalecem. Então, é a luta pela sobrevivência. Os espíritos iniciam seu aprendizado. É aqui que se inicia o aprendizado moral e intelectual. Então, é o primeiro aprendizado. Lembrando que são vários mundos, né? Lembra que nós somos um dos planetas existentes diante de tantas galáxias e estrelas e sóis e tudo mais. Depois disso, existem os mundos de provas e expiações, que são os mundos onde o mal ainda predomina, e a Terra é um exemplo desses seus habitantes, que reencarnam, e seus habitantes reencarnam para reparar os erros do passado através das provas e expiações. Então, é através de provas e expiações que nós somos testados, né, para seguir adiante. Bom, depois vem o mundo de regeneração,
que o mal já diminui significativamente, mas a expiação ainda é necessária, até para comprovar se eu aprendi nas minhas existências anteriores. Porque a gente hoje julga, por exemplo, uma pessoa que está na rua pela situação que está, uma pessoa que tem muito dinheiro, ou uma pessoa que está na política, a direção que dá, né, as tentações que tem diante do dinheiro, ou não só na situação política, mas também no nosso dia a dia, quantas oportunidades surgem na nossa frente e que a gente questiona a nossa ética, não é? Dependendo do volume, a gente fala, deixa eu ver se vale a pena ser ético aqui, não é assim? Pois é. Então, no mundo de regeneração, a gente ainda precisa de expiação até para ver se a gente é capaz de seguir aquilo que a gente entende como bom, certo, correto, moral e ético, né? Então, são os mundos em transição, onde o sofrimento é menor e há um anseio pela evolução. Os mundos ditosos ou felizes são aqueles mundos onde o mal é vencido e o bem é predominante. Então, a vida é de felicidade, os espíritos trabalham pelo bem comum. E já não existem mais expiações, porque o aprendizado já está concretizado. Né? E os mundos celestes ou divinos, onde a morada dos espíritos puros. Agora, a gente já conhece isso aqui, né? Quando a gente... E aí eu trago as lições morais, né? Então, que lições morais eu preciso aprender em cada um desses mundos? Nos mundos primitivos é o ponto de partida, então a vida é marcada pela luta, pela sobrevivência, o senso moral é rudimentar, eu não tenho ainda muito senso moral. A lição moral é o aprendizado dos instintos básicos e da necessidade de evolução. Então, os animais convivem em comunidade para poder procriar, para aumentar a sua população, para garantir a existência da espécie, come para sobreviver e muitas vezes eu preciso matar para comer, né? Então, quando a gente vê aqueles mundo animal, né? Quando a gente vê esses documentários, a gente fica com dó, né, dos bichinhos que estão lá um matando o outro, mas é a luta pela sobrevivência, é da natureza. Os mundos de provas e expiações, então essa é a categoria da Terra, onde o mal e o sofrimento ainda predominam. As lições morais estão ligadas à superação do egoísmo, da vaidade, do ódio, paciência, perdão, compaixão, caridade diante das dificuldades. Então, a gente começa a ter a necessidade de aprender a lidar com essas questões. Ainda temos ódio, inveja. Hoje eu vi onde foi que eu vi? Não tem nada a ver com espiritismo, mas tem, né? Era uma entrevista até no Instagram, e a pessoa falava assim, você é rico e famoso porque você vibra alto. E aí falava das vibrações divinas e as vibrações mais baixas, né? Então aqui a gente começa a nossa vibração ainda é baixa, né? Então quanto mais baixa a minha vibração, mais eu estou... o que é uma vibração baixa, né? Quando eu tenho inveja do outro, raiva do outro, quando eu sinto ódio por aquilo, ou inveja de uma outra pessoa, ciúme, são esses sentimentos que me fazem vibrar baixo, né? Desejar o mal ao outro, me divertir porque o outro se deu mal. Nos mundos de regeneração, são os mundos de transição, e aí as lições morais se focam na consolidação do bem, a vontade, né, o anseio por um futuro melhor, o predomínio do bem sobre o mal, ainda que de forma absoluta. Nesse mundo, a gente já ama mais do que odeia, a gente já compreende o outro como um ser pertencente ao mesmo universo, consegue viver em comunidade, tem mais empatia,
confiança, esperança, amor. E os mundos felizes, então, envolve o trabalho ao bem comum. Então, esses espíritos arregaçam as mangas para fazer o bem, né? O objetivo aqui é o bem do próximo. E aqui começa a eliminação dos vícios e das provas, né? Quando a gente começa a se libertar dos vícios. E os mundos celestes, então, as lições morais são poucas, porque eles são perfeitos, né? São evoluídos. Já atingiram um elevado grau de sabedoria e amor, vivendo em harmonia completa. Bom, a gente está acabando, né? Que eu acho que o principal é compreender que a evolução dos mundos não depende de Deus apenas, depende de cada um de nós. Então, o mundo só vai mudar se eu conseguir mudar para mim. E só muda a minha evolução se eu fizer o exercício para colocar em prática essas lições morais. Amar mais, né? Então, na questão 41, aprendemos que o mundo é formado e pode desaparecer e a matéria ser espalhada novamente. Na pergunta 41, Kardec faz essa pergunta para os espíritos e ele diz que sim, que Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Então, é possível que a gente, se eu não evoluir aqui, eu posso partir para o mundo inferior para poder ou acelerar o desenvolvimento lá ou em mim mesmo, né? O mundo só evolui se cada um de nós estiver evoluindo também, moralmente, né? Porque o desenvolvimento físico, ele vai ocorrer com a evolução espiritual também, né? Então, o sentido espiritual da criação, Deus cria os espíritos simples e ignorantes, dando-lhes por missão desenvolver-se e alcançar a perfeição pela experiência. Então, a nossa maior esperança é que a gente pode chegar lá, né? O nosso caminho é a perfeição. Se o mundo é desse tamanho todo, é óbvio que eu não vou dar a volta ao mundo em um dia, né? Eu tenho muito para evoluir ainda, passar por esses mundos todos leva tempo, mas eu tenho que aprender todos os dias. As oportunidades ocorrem o tempo todo. Então, a criação é um ato de amor. Então, quando Deus cria os seres, Ele cria dando-nos a oportunidade do nosso desenvolvimento. Então, a criação é uma oportunidade, nascer é uma oportunidade. Então, quando a gente questiona a nossa vida, ou questiona aquilo que a gente está sentindo naquele momento, ou aquilo que a gente está passando, né? Quem aqui nunca passou por uma doença grave, pela perda de um ente querido, por uma separação, uma reprova na escola, ou um momento de financeiramente ruim? É a oportunidade que a gente tem de aprender. E às vezes a gente esquece de questionar por que eu estou passando por isso agora, o que eu tenho que aprender nesse momento, com quem eu estou, quem pode me ajudar, ou o que eu posso fazer para ajudar o outro, né? Cada existência e cada reencarnação faz parte desse processo de aperfeiçoamento. Nada é inútil. Então, mesmo nos momentos mais difíceis, a gente está passando, aliás, é nesse momento que a gente passa por um maior processo de desenvolvimento. E provavelmente é nesse momento que a gente identifica a presença de Deus. Quando as coisas começam a acontecer como se nada, né, como se fosse ao acaso. Mesmo o sofrimento visto sob essa luz é um instrumento de progresso e aprendizado. Já estou encerrando aqui, e esse é o último. Compreender a criação à luz do Espiritismo nos convida a respeitar todas as formas de vida, pois tudo é expressão da inteligência divina. Cultivar humildade diante da grandeza do universo
acreditar no progresso nosso e da humanidade e viver com propósito, lembrando que cada ação contribui com a harmonia universal. Então, tudo depende de nós, do nosso desenvolvimento, para o mundo se desenvolver. São nossas ações diárias. Bom, muito obrigada pela paciência. Vamos agradecendo a Jesus, mais uma vez, a oportunidade de compreender, ou pelo menos começar a compreender a sua criação. Que toda essa imensidão que nos, como diz no vídeo, né, nós não estamos preparados ainda para compreender, mas que aos poucos a gente possa compreender um pouquinho. E mais do que isso, agradecer todas as oportunidades que a gente recebe ao longo do dia, da vida, das relações. Que Jesus nos ampare, nos proteja, esteja conosco durante todo o trabalho e durante toda a semana. Que assim seja.